Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre livros indicados pelos grandes escritores. Acho que nada melhor do que pegar a indicação de livro com os escritores que nós já gostamos tanto de ler, né? São grandes inspirações. Então temos aqui alguns livros clássicos, outros nem tão clássicos assim, digamos, livros mais contemporâneos, mas todos indicados pelos grandes escritores da literatura. Bom, começando então por um escritor do século XX, indicando dois livros do século XX. Temos aqui duas indicações de Mário Vargas Llosa, um grande escritor e crítico literário, peruano, inclusive, né, aqui da América Latina. Ele nos indica dois clássicos curtos, mas bastante impactantes. Eu já fiz a leitura desses dois, inclusive. Um deles é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Ele indica muito esse livro aqui, especialmente no seu livro de crítica literária, que eu até tenho aqui, que é A Verdade das Mentiras. Eu venho mostrando para vocês com alguma frequência esse livro por aqui. Ele faz um texto muito elogioso a essa obra, que é uma obra muito marcante mesmo. Vai ter a ver, então, com a exploração do Congo, né, por parte da Bélgica. Então, é uma história bem triste e pouco falada até na história da África, na história do mundo. Então, ele é um livro, assim, que vai falar sobre esse contexto histórico, mas que vai falar muito sobre a alma humana, sobre a natureza humana, tudo aquilo que a gente gosta muito de ler, né? Além da indicação do próprio Vargas Llosa, aqui na minha edição da Ubu tem uma frase do Jorge Luiz Borges aqui, dizendo que esse é o mais intenso dos relatos já concebidos pela imaginação humana. Então é um livro muitíssimo indicado, indicações de peso, né? E a outra obra também comentada, na verdade, das mentiras pelo Vargas Llosa é de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. É praticamente aí a grande obra da Virginia Woolf, né, a mais conhecida, a mais famosa, e é uma das obras mais clássicas também para ter contato com o fluxo de consciência. Eu vou fazer releitura dessa obra aqui no próximo mês com o pessoal do Ethos Light. Estou bastante empolgada, porque a minha primeira leitura, embora tenha sido não tão aprofundada assim, né, foi uma leitura muito agradável, eu gostei muito e acredito que eu vou gostar bastante também de Virginia Woolf. Agora vamos falar um pouquinho de Dostoiévski, um escritor russo que tanta gente ama, que aparece muito aqui no canal também e que lia bastante, também traduzia obras especialmente europeias, né, para a Rússia. Mas os grandes livros que são colocados como os preferidos dele são realmente dos grandes escritores russos, especialmente Pushkin e Gogol. E quando eu pesquisei sobre, né, o Pushkin, o livro que aparece do Pushkin não é nem Eugênio Onegin ou outras obras mais ditas, né, mais famosas do Pushkin, mas na verdade o que ele mais gostava é A Dama de Espadas, que é um livro curtinho até do Pushkin, que a gente consegue facilmente com edições mais baratas até, né? Então eu achei interessante. Também tem uma história de que o Dostoiévski sabia de cor alguns trechos dessa obra aqui, Almas Mortas, do Gogol. E ele falava, né, que ele teria dito, na verdade, que o Gogol foi um dos grandes pais da literatura russa, então é natural que ele inclua Gogol nas suas listas. E por último, um escritor que era muito admirado pelo Dostoiévski, sempre citado pelo Dostoiévski também, é justamente Victor Hugo. E eu realmente acho que tem muitos paralelos entre os temas que eles tratam nas suas obras. Trouxe aqui Os Miseráveis, que é um livro que eu estou terminando de fazer a releitura, e que foi uma obra que Dostoiévski leu, cita na sua biografia, né, que eu tenho a versão condensada. Mas tem O Último Dia de um Condenado, né, que é uma obra que faz todo sentido, que o Dostoiévski gosta bastante, justamente pela identificação. Afinal, Dostoiévski foi preso, foi para a Sibéria, quase foi fuzilado, né, com uma pena de morte, e Victor Hugo fez, então, essa reconstrução do último dia de um condenado à morte. Victor Hugo, então, é um escritor muito citado e muito lido pelo Dostoiévski. Já que estamos falando, então, dos escritores russos, vamos falar das indicações de Lev Tolstói, um dos maiores romancistas, contistas também da história da literatura russa. E Tolstói dizia que o maior feito do maior romancista de todos foi David Copperfield, de Charles Dickens. Seria até uma espécie de inspiração, né, para as grandes obras, e David Copperfield é um livro que inspirou muitos escritores, até aqui na minha edição da Penguin fala de escritores como o próprio Tolstói, Kafka, Woolf, Nabokov e Cortázar. E não à toa, até no prefácio aqui da minha edição do próprio Dickens, ele fala que esse aqui é o livro preferido dele, é o filho preferido dele, então a obra que ele compôs e que ele mais gosta. E então foi uma obra assim que repercutiu muito na literatura, esse grande romance de formação. Inclusive, nós do clube leremos, então, David Copperfield, estamos com as inscrições abertas para fazer a leitura conjunta desse calhamaço que promete muito, porque é um livro que
é grande, é de fôlego, mas é muito fluido, muito bem escrito. E em primeira pessoa, né, tem muitos traços autobiográficos do Dickens também. Então, caso vocês queiram ler conosco aqui a indicação de Lev Tolstói, o link está aqui na descrição para fazer parte, então, do Clube Etos. E continuando nas indicações de Lev Tolstói, faz muito sentido também que ele seja um grande admirador de Homero. Então, eu trouxe aqui a minha edição de Ilíada, também tem a Odisseia, obviamente, né? E até no livro do George Steiner, Tolstói ou Dostoiévski, ele fala bastante sobre os paralelos de Tolstói com Homero. Então faz muito sentido que ele seja um grande apreciador, um grande leitor daquele que é praticamente, né, o pai dos grandes épicos, que foi Homero. Saindo um pouquinho das indicações dos escritores clássicos, vamos às preferências dos escritores contemporâneos também, porque J.K. Rowling escreveu Harry Potter, o meu livro da infância, da adolescência, que eu acho que eu li, sei lá, umas 3 vezes seguidas a obra inteira, né, os 7 livros. J.K. Rowling coloca como sua escritora preferida a Jane Austen, né, sempre vai referenciar obras da Jane Austen, mas como livro preferido, eu achei bastante curiosa essa indicação de J.K. Rowling, nós temos Emma. Esse aqui que é um romance que não costuma agradar todo mundo, né? Diferente de Orgulho e Preconceito, que é bem difícil encontrar alguém que odiou, assim, detestou o livro. Emma é um livro um pouquinho mais lento, um pouquinho mais longo até. Então eu achei curioso como essa foi a indicação da J.K. Rowling. Outra indicação de um grande escritor contemporâneo, George R. Martin, que escreveu Game of Thrones, né, Crônicas de Gelo e Fogo, enfim, um escritor muitíssimo famoso da nossa atualidade. E ele colocou, acho que o pai da fantasia, pelo menos nos tempos mais atuais, que é justamente O Senhor dos Anéis, do Tolkien. E eu acho que faz muito sentido que um grande escritor de fantasia tenha aqui como grande referência o Tolkien. Ele cita muito mesmo esse livro aqui, tanto como inspiração, como um livro que ele gostava muito de ler. Então tá aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu tenho aqui, pretendo fazer essa leitura, como eu comentei com vocês, né, que é uma fantasia, às vezes parece que a gente remete mais a uma leitura infantil ou até adolescente, como o próprio Hobbit, que é um livro quase que para crianças mesmo, porque a criança consegue ler, mas que nós, como adultos, conseguimos tirar muitas camadas dessas obras. Então tá aqui essa indicação dessa trilogia do Tolkien, que está na minha mira de leitura também. Bom, vou finalizar a lista com 2 indicações de Ernest Hemingway, um escritor que eu admiro muito, que eu gosto muito. Inclusive, eu e a Lari Virtuoso estamos fazendo um projeto de leitura, projeto gratuito, é só entrar no nosso grupo do Telegram, que é a ordem cronológica de algumas das principais obras do Hemingway. Então, fica aqui também a indicação, caso você tenha interesse. E eu peguei 2 indicações dele aqui, porque embora ele tenha uma lista de 17 livros, se eu não me engano, que ele indica, né, para que todo mundo faça a leitura, eu encontrei algumas frases específicas dele sobre essas 2 obras aqui que eu acho que fazem todo sentido com a vida e obra também do Hemingway. Ele fala muito de Guerra e Paz, porque Guerra e Paz é esse livro que vai tratar justamente, né, sobre esses personagens se formando em meio a uma guerra, em meio a esse contexto importante da história do país deles, né, história da Rússia e também com os reflexos ali das revoluções daquele período. É um grande calhamaço, diferente das principais obras do Hemingway, mas é uma obra que ele indicava muito e admirava muito. E ele tem como uma das suas obras preferidas, inclusive esse aqui é um livro mencionado assim por muitos escritores, até pelo Dostoiévski, pelo Turgenev. Acho que todo mundo na época leu Guerra e Paz de Tolstói. Tem muitos dos temas tratados realmente pelo Hemingway, essa coisa da honra, o contexto histórico de seu país, né, lutar pelo seu país. Então, eu também acho que faça bastante sentido que Hemingway indique aqui Guerra e Paz como uma leitura essencial. Mas para terminar essa lista, temos uma obra que não só é uma das preferidas do Hemingway, como também de vários outros escritores americanos e também do Stephen King, para citar mais um escritor contemporâneo a nós, né? É Huckleberry Finn, do Mark Twain. Isso porque Mark Twain praticamente inaugurou assim, um marco na literatura americana e todos os que vieram depois foram, de certa forma, inspirados por Mark Twain, especialmente por Huck Finn, que é a sua obra-prima, né? Embora o Tom Sawyer venha antes e tenha aqui também uma participação nessa obra. E aqui na minha edição da Zahara, inclusive, foi isso que me chamou a atenção para colocar nessa lista, tem aqui a frase do próprio Hemingway dizendo que é o melhor livro que já tivemos. Não havia nada antes e não houve nada tão bom depois. Então esse aqui é de fato um livro que marca a história dos Estados Unidos, marca a literatura americana e todos os escritores que vieram depois acabam sendo reflexos do que Mark Twain fez aqui. E também tem uma frase do Borges, né, que aparece muito como crítico literário também. O livro não é nem burlesco nem trágico, é simplesmente um livro feliz. Então Huck Finn é assim
um livro maravilhoso que eu recomendo imensamente. Eu acho que todo mundo tem que conhecer um pouco da obra de Mark Twain. Indico imensamente também essa tradução aqui, que é trazida pela editora Zahar. Bom, é isso, queria trazer algumas indicações diferentes aqui para o vídeo de hoje. Esses não são os livros indicados como preferidos desses escritores, necessariamente, embora alguns sejam, né? Mas eu queria mais trazer uma lista diferente, assim, com indicações um pouco diferentes daquelas usuais que nós temos, porque é importante, né, ter esse contato com as grandes inspirações dos escritores que nós tanto gostamos, e faz sentido que a gente entre, então, nessa pirâmide literária, onde um vai indicando o outro, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe seus comentários. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.